Olá, começando mais um programa aqui, mais um vídeo, né, sobre os nossos vultos de Carazinho, nessa série de trabalho aqui de divulgação do nosso livro Vultos de Carazinho, Antologia 3 da Academia Carazense de Letras. Este livro aqui vocês encontram na Biblioteca Pública, aqui de Carazinho, que a gente está gravando, inclusive, na Biblioteca Pública. Né? Encontra também nas bibliotecas das escolas municipais e estaduais, que foram feitas doações. E é importante deixar claro que esse livro, Vultos, é um livro oriundo do projeto aprovado, né, pela Política Nacional Aldir Blanc, em parceria com o município de Carazinho e o Departamento de Cultura do município de Carazinho. Então, para explicar para vocês, os vultos são pessoas da cidade, né, que tiveram relevância, importância e que tiveram alguma relação com o acontecer de Carazinho, né? São pessoas que já não estão mais no nosso convívio, já são falecidas, e que a Academia de Letras faz esse trabalho de resgate, de mostrar, então, quem são. Mari Stephens, muito bem-vinda novamente. Apresente nossos convidados. Tudo bem com vocês que estão nos acompanhando? Nos episódios anteriores, a gente acompanhou vultos dedicados à saúde, vultos, né, que tinham relação aí de parentesco de pais e filhos, né? E agora a gente vai para as artes, digamos assim, né? Nós temos poetas, temos escritores, temos vultos dedicados à música e por isso nós estamos aqui, de certa forma, com artistas também, né? E Oceana, o professor José Sperling e a professora Maria Solange Pouquini também, que vão falar então sobre os vultos sobre os quais eles escreveram então nesse livro que a gente está apresentando nessa série de episódios aqui no nosso podcast. Começamos então com a Ilse, né, que escreveu sobre a Dona Rosina, que foi uma mestre aqui no nosso município. E para contextualizar vocês um pouquinho, o texto da Ilse traz então memórias dela enquanto ex-aluna, né, sobre a professora Iugoslava Rosina Locatelli. Nesse texto aí se destaca, inclusive, um método de ensino inovador que promovia debates sobre temas, então, tabus, né, como o racismo e a diversidade religiosa. Eu quero saber da Ilse, claro, todo mundo que está acompanhando também, como é que a dona Rosina se tornou uma mestre? É importante que se diga que estamos trabalhando com vultos e quando falamos numa cidade, a cidade não se constrói com edificações, com prédios, se constrói com pessoas. E eu tive o prazer de ter uma mestra que foi além do que eu estava acostumado a receber em sala de aula. Tive muitas professoras, ótimas professoras, mas eu considero a ideia de mestre é aquele que realmente conduz e te faz perceber o que está ao teu redor. A dona Rosina, ela esteve sempre à frente do tempo dela. Ela nos desafiava como professora, ela ensinou história, geografia, o SPB, que nem temos mais hoje, né, a Organização Social e Política Brasileira, e a maneira dela ensinar era nos questionando, fazendo com que nós pesquisássemos e que nós formássemos uma opinião. Isso foi fantástico, foi importante no meu crescimento como ser humano, pois eu estava acostumada a dar a resposta que está no livro. E ela exigia que nós criássemos uma resposta. Então, nas aulas da dona Rosina, eu me via obrigada a ir além. Eu tinha que buscar novos livros, eu tinha que buscar novas experiências para levar, porque eu não podia levar uma coisa pronta. Então, esse desafio de mestra, esse interceder, esse nos colocar à frente de um problema e que nós tivéssemos que resolvê-lo, foi fantástico. Levei, como hoje também, como professora há mais de 40 anos, sempre levei a dona Rosina como exemplo. Ela veio da Iugoslávia na época da guerra, um momento em que o mundo inteiro chorava. Em 48, a família saiu, foram para a Áustria, fugidos em função do que acontecia na Iugoslávia. Posterior a isso, em 49, eles vieram ao Brasil, à espera de uma nova terra,
de um novo começo. E como é que essa origem dela, né, em Buslava, influenciou nesse trabalho que ela tinha, na maneira como ela ensinava? Eu acho que o fundamental foi essa visão de mundo, esse ter saído de um lugar de sofrimento, chegado a um país de grandes possibilidades, porque eles pararam no Rio de Janeiro, que na época recebia todos os migrantes que chegavam, e de lá eles foram levados para Minas Gerais. Eram conduzidos pelos brasileiros. E em Minas Gerais, o pai e o irmão trabalharam por muito tempo com o trabalho de mecânicos e descobriram, através de um freio, que poderiam ir a Metoque, que havia trabalho. Então, eles vieram para cá. Esta viagem, esse conhecimento diferenciado de regiões e de países, fez com que ela não ficasse no mundinho, fez com que ela não ficasse só em Metoque. Ela foi trazida para Carazinho para estudar no Colégio Aparecida. Os pais não tinham condições de pagar. O que o pai fez? Trocou o trabalho dela na escola para ela pagar com o trabalho no estudo. Então, esse foi um começo, né? Posteriormente, ela se tornou tão importante na escola que foi trabalhar na secretaria, mas ela trocava roupas usadas, ela trocava livros usados para poder estudar. Eu acho que toda essa força, essa garra como ser humano, fizeram ela ser a mestre que ela se tornou. Olha, que bacana, eu tenho certeza que ela, inclusive, né, pelo que dá para perceber, era uma professora daquelas exigentes, né, que fazia a gente pensar, né, e isso, de certa forma, influenciou você como professora. Muito, muito. Eu devo te dizer assim, ó, Mara, numa das tarefas que ela deu, ela disse: precisam sair agora e eu quero um retorno. Ela deu uma data, precisam pesquisar as religiões de Carazinho. Eu quero que vocês coloquem a opinião de vocês em todas que forem pesquisadas. Imagine uma jovem de 14, 15 anos, nós saímos a pesquisar e andar em igreja e visitando algumas igrejas, assistindo cultos, conversando com os pastores, com os padres, né, com os que conduziam. E o que a gente chegou à conclusão? O grupo todo, nós apresentamos no final do trabalho a seguinte frase: não importa a religião, o importante é ter fé. Porque o que a gente tinha visto? Que todos que conduziam o seu rebanho faziam o bem, eles procuravam ajudar o próximo, eles respeitavam os coadjuvantes da história, né? Então a gente chegou a essa conclusão e apresentou em sala de aula. Então foi maravilhoso, porque nós tínhamos convicção daquilo. E aí eu vou deixar um pouquinho em aberto para vocês lerem o livro, porque a continuidade disso foi muito importante para o ser humano, que eu tive que fazer uma guerra na escola. Eu estudava num colégio religioso, Matindani, e trazer essa Essa resposta diversidade. deu assim, ó, uma colheita muito grande na escola. Que na época, dentro de uma escola de religião católica, não se podia falar sobre outras religiões, né? Isso, Então, agora, Ilse, o que te levou? Aí eu vou fazer duas perguntas já para te encaminhar para nós passar para o seu José Esther, tá? Ele é ansioso para falar conosco. Mas o que te levou a escolher a sua professora como vulto, né? E eu quero um convite para que você faça as pessoas virem até a biblioteca pública pegar esse livro para ler. Bem, o que me levou foi assim, quando eu olho a minha formação como professora, comecei a lecionar com 14 anos pintura, aos 17 anos dava aula, terceiro ano de segundo grau na Aparecida, eu estudava 4 horas para dar um período, né? Então, o que esse desafio de eu chegar lá, foi ela que me permitiu, porque ela me abriu janelas, ela dizia: vocês podem, vocês são capazes, vocês vão fazer. Esse olhar confiante, esta certeza que nós poderíamos fazer, fez com que eu me tornasse professora. Trabalhei por 40 anos nisso. Então, eu acho assim, ó, quando a gente encontra um rumo, um norte, a gente vai firme, né? E digo para vocês, procurem ler o livro, que são pessoas que fizeram a história de Carazinho. Ela não foi só o fomento para este ser, mas o fomento de todos os alunos,
pois eu tive o prazer de falar com vários alunos posteriormente e todos tinham essa visão da Dona Rosina. Então, leiam, que vale a pena. Isso aí. Muito obrigado, Wilson. Obrigado pela fala. Leiam, porque vale a pena. É assim, se vocês quiserem conhecer os outros vultos do que a gente já tratou, procura aqui dentro do card do canal da ACL que vocês vão encontrar, né, os outros vultos, que todos eles valem muito a pena a gente conhecer. Agora a gente vai falar com o seu José Sperry, o nosso professor de história, que quem não conhece o professor José Sperry é ou muito jovem, e aí eu tenho um pouco de ranço, que é jovem demais, ou então tá meio esquecido, né, seu Sperry? O seu José Sperry fez uma biografia do seu Leo Guerra Buchorn, outra figura, né, de importância para Carazinho. Ele foi um administrador e historiador, né, que se dedicou a escrever a história dos logradouros, das nossas ruas aqui de Carazinho. Seu Sperry, por que a escolha do Leo Buchorn para esse rua? A gente sempre teve uma amizade boa, inclusive a minha esposa também, com a esposa dele, né, com a Laura, e a gente sempre se deu bem. Então, por isso eu resolvi escrever alguma coisa sobre o Leo Guerra Buchorn. E o senhor chegou a descobrir, conta para nós no livro, o que levou ele a fazer esse inventário dos nossos logradouros, do porquê essas pesquisas, o que instigava o seu Buchorn? Eu acho assim que ele queria contar a história de Carazinho. Por que cada rua teve esse nome, né? Ele pesquisou isso aí. E hoje, se vocês olharem, como está fazendo uma imitação dos trabalhos do Leo Guerra Buchorn. Está fazendo um trabalho assim também. A, a história está aí, o nome das ruas, né? Alfredo Rodrigues, foi, esse e aquilo, tá? Cada Flores da rua Cunha. Flores da Cunha tem uma história, né? Cada nome tem uma história. Eu vejo assim, né, que às vezes a gente sabe o nome das ruas, mas não sabe quem foi aquela pessoa, né? O porquê, o que ela fez para merecer, né, ser homenageada através do nome de uma rua, né? Isso é importante, querendo ou não, é um legado que essas pessoas deixaram também, né? E lá na frente eu penso, não, nós temos que homenagear aquela pessoa dando o nome de uma rua, porque ela foi importante. E como as ruas contam a história da cidade, né? Infelizmente, a gente está numa rua que antes já foi chamada de a Rua das Tropas, né? E eu acho uma pena ter mudado para a Avenida Pátria, sinceramente. Eu acho que tinha que ter continuado a Avenida das Tropas, sabe? Então, assim, as ruas contam essa história e o seu Buchorn foi muito feliz nessa iniciativa lá atrás, né? Ele foi pesquisar para isso. Como é que ele conciliava tanta coisa que ele fazia? Ele era historiador, ele era administrador, ele era tudo. Ele lia muito, ele procurava saber das coisas. Por exemplo, já que falou na Rua das Tropas, né? Uhum. Lá no Passo do Carazinho, aí embaixo, na Rua das Tropas, hoje é a Filho da Pátria, ali foi sacrificado o padre Tomás de Souza Ramos, no nome da rua, na frente da igreja. Igreja Bom Jesus. Foi degolado o padre ali. Eram tempos tranquilos em Carazinho. As mortais dele estão na Catedral de Passo Fundo hoje. Estão na Catedral de Passo Fundo, para o resto do padre Tomás de Souza Ramos. Então, o Will se preocupou assim, com um pouco da história nossa aqui. E o último trabalho dele, o último trabalho do Leo Guerra Buchorn, foi junto com o irmão dele, né? E resolveram pegar as viagens da mãe dele, que viajava muito pela Europa, pelo mundo, e escreveu um livro lá, O Mundo que Eu Vi. Então, ele pegou, ele e o irmão dele, e montaram esse livro, né? E a mãe nem sabia, quando ela chegou aqui, o livro foi publicado, né? Foi muito interessante isso aí. Então, o livro escreveu também sobre o clube comercial, né?
escreveu bastante coisa da nossa região aqui, do aquático, escreveu também alguma coisa, né? O, o Asilo, ele escreveu um livro sobre o asilo, e eu fiz o prefácio dos 3 ou 4 livros do Will, e fiz o prefácio desse livro da mãe do Will. E seu Stênio, o quão importante o livro Corn foi na sua trajetória, o quanto ele lhe inspirou, porque hoje o senhor é um historiador, né? É uma pessoa que também conta histórias e conta causos, e para vocês terem uma ideia, toda reunião que a gente fizer na Academia de Letras, o seu espécie, se chamar um nome, de qualquer sobrenome, ele vai ter uma história para contar, né? Então, Ou um documento ou guardado em documento casa, guardado, contando que exato. Então, assim, seu Estélio, o quanto o seu Bucorne teve de influência no senhor, ou quanto o senhor influenciou para que, por já que vocês eram amigos, né? Para que essa paixão por contar histórias corresse na veia dos dois. Eu, antes de conhecer o Will, eu já contava história também, né? Eu já tinha rabiscado, escrito algumas coisas, né? Trabalhei 2 anos escrevendo semanalmente no Diário da Manhã e no Nacional, né? E então, quando eu tenho um fato interessante para contar sobre o Will. Conte para nós. O Will foi morar em Santa Catarina, numa praiazinha pequena lá, Campeche, e ele ia fazer 80 anos. Ele telefonou para mim, arrumar um clube e arrumar uma pessoa que fizesse uma janta, organizasse uma janta. E eu fui atrás, arrumei o clube, arrumei a senhora da casa que era dele aqui, para fazer a dita janta. Só que ele faleceu uns dias antes de fazer os 80. Que pecado! A mensagem que isso quer dizer é aproveitem o hoje. Tá com o avô e a avó aí, pai e a mãe, aproveita o hoje. Porque, né, a gente nunca sabe o dia da manhã, né? Seu Stênio, eu quero que o senhor convide as pessoas a ler esse livro dos vultos, a conhecer o seu artigo sobre o seu Bucorn e também instigue as pessoas a buscarem a história. O quão é importante as pessoas conhecerem a história, a saber de onde vieram, o que era o lugar onde elas vivem hoje. Como importante é isso? Fala para nós sobre isso. É muito importante saber a história da nossa história, né? A origem das coisas, né? E, por exemplo, que Pinheiro Marcado, primeira escritura de terra da região do Planalto Médio do Rio Grande do Sul, foi conseguida pela Comandância Militar de São Borja, a Canagil do Pedro Martins. Foi o primeiro morador branco aqui da região do Planalto, que antes tinha índios aqui e tal, né? Então, a nossa história, tudo tem um começo, né? Tudo tem um começo. E a gente tem que pesquisar. A gurizada no colégio, por exemplo, saber das coisas, né? E nós tínhamos aqui um cidadão, né, que morava em Cruz Alta e vinha a cada 5 anos para cá para registrar quem tinha nascido, casado e morrido. Francisco Antonino Xavier de Oliveira, né? Era um juiz, né, escreveu um livro famoso e morava em Cruz Alta. Ia de lá para registrar quem tinha nascido, casado e morrido na nossa região. Nos últimos 5 anos. Eram outros tempos, jovens. São outros tempos. Não existia internet. Vocês muito obrigado pela sua conversa, pela sua fala, pelo seu relato. O livro está disponível para vocês na Biblioteca Pública, volto a afirmar. Também está disponível na nossa página da ACL no Facebook, né? A gente consegue o e-book. E quem tiver interesse em conseguir o e-book,
deixa um e-mail aqui embaixo, que aí pode mandar vou dar um serviço pro Ervino, fazer o Ervino mandar os e-books. Mano Stephens, mande aí. Bom, Roberto, o próximo book que a gente vai conversar agora, a biografia dele foi escrita pela professora Solange Copini, e eu tenho uma lembrança muito clara dele. Eu vim para Carazinho para trabalhar no Jornal Diário da Manhã, umas 2 ou 3 vezes na semana, ele entrava na redação, né, essa pessoa que a gente vai falar sobre ela agora, entrava na redação do jornal com uma poesia para a gente publicar. Né? Então, assim, essa é uma das lembranças que eu tenho do Dr. Odilo Gomes, que além de poeta foi muitas outras coisas. Advogado, historiador, tem outra iniciativa dele que foi descontinuada, mas agora parece que já ano passado já foi retomado, espero que continue, um julgamento, né, no estilo crioulo, na Semana Farroupilha ali, né, Olha que legal. ação na justiça, né, foi uma ideia dele. Mas eu quero que a professora Solange fale, né, sobre o seu Odilo Gomes. Ela também, né, poetisa, sempre nos presenteia, né, com as palavras dela durante as reuniões da academia, né? Então eu imagino que essa proximidade, né, dos talentos fez com que a senhora escolhesse o Dr. Odilo para escrever. Sim, eu sou apaixonada por poesia e um dos motivos de eu me aproximar do Dr. Odilo é para aprender mais e queria assim que ele me ensinasse a motivar os meus alunos para gostarem de poesia. Tanto que eu desenvolvi o projeto O Resgate da Poesia em Sala de Aula e o convidei para ir lá falar com os meus alunos. Gente, foi um encontro assim maravilhoso dos alunos aceitaram, sabe, deram assim o depoimento e eu consegui com isso que os meus alunos gostassem mais de poesia e escrevessem mais. E outra, eu gostava muito do Dr. Odilo porque ele tinha um falar corretamente. Ele falava o tu, conjugava os verbos, usava os pronomes, e isso que é uma maravilha, porque nós, gaúchos, temos o hábito de usar o tu, mas usar os verbos e os pronomes da terceira pessoa. E o Dr. Odilo não, tanto na sua obra literária como na sua fala também. E eu, inclusive, falei para os alunos, observem que quando ele está falando, ele também está usando a segunda pessoa do singular. E quando eu inaugurei também a sala de comunicação e expressão lá no La Salle, convidei, e ele foi muito motivado, ele ficou assim emocionado, pegou o microfone, falou, e até meio que ele assim quis chorar, sabe, para mostrar, e me elogiou até na hora, assim, de eu ter essa iniciativa de criar uma sala de comunicação e expressão para trabalhar a literatura e a poesia. Eu disse, mas eu sou apaixonada, tanto que eu gosto muito também do Mário Quintana, né? Porque tem essa visão de buscar no dia a dia, no cotidiano, coisas que não têm vida, mas que, trazendo para a poesia, tornam com vida. Então, isso me aproximou. Não que eu queira comparar o Mário Quintana com o professor doutor Odilo Gomes, mas cada um tem a sua maneira de encarar os fatos e a maneira poética, essa sensibilidade. O doutor Odilo Gomes ele tinha essa sensibilidade de apreciar as coisas que estavam à sua volta. Tanto que, lembre do Lamento para um Rio Humilde, que é uma canção da Seara, que ele percebeu o que estavam fazendo, e hoje eles continuam fazendo ainda com o Rio, né? Essas coisas, então ele trouxe, inclusive foi, né, na Seara, ganhou, né? Então é essa sensibilidade de perceber as coisas à sua volta e trazer para o papel, colocar no papel. E é isso que eu acho que a poesia é isso, de tornar seres inanimados animados, com vida, usar a imaginação, a sensibilidade. Lembra que eu falei que eu tenho um sonho? Aí eu, se não estava lá, ela não ouviu. Eu tenho um sonho que é sair voando. Aí os alunos me disseram, mas claro que a senhora pode andar de avião, pode andar de asa delta. Eu disse, não, mas eu quero subir num muro, numa janela e sair voando. E outra, o sonho é meu. Eu ainda tenho oportunidade, aliás, todos nós temos a oportunidade
de sonhar, imaginar, idealizar. Isso aí, que nem agora o senhor João Sper falou, José Sper falou, que o seu Bocói não conseguiu, né, no almoço, então nós temos que aproveitar o dia de hoje. Hoje temos que aproveitar e viver intensamente, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, isso aí está para mim, é isso que está a beleza da poesia, é resgatar essas coisas bonitas. E isso eu consegui lendo, falando, interagindo com o doutor Odilo Lopes. E a senhora falou, né, sobre a Seara. Ele tem uma identificação muito forte com a Seara, e a Seara com ele, né? Várias composições dele foram vencedoras, né? Ou tiveram destaques, e que todo o pessoal que gosta, né, desse meio conhece. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Essa participação dele na Seara, né? Essa vontade de estar com as músicas lá, com as composições. Sim, ele inclusive tem aqueles Marek, o Alexandre Marek e o Anderson Marek, né? Fizeram diversas entrevistas com ele, falaram, né, dessa possibilidade dessa criação, de trazer para a Seara essas ideias. E, inclusive, tem o último, depois que ele faleceu mesmo, muitas dos poemas dele foram voltados para essa questão da Seara. E eu, inclusive, eu quero falar aqui para vocês, eu fiz, no cheguei no final do culto ali do texto, eu fiz um poema para ele, para mostrar para ele. Antes disso, uma Mara falou antes, ele era redator da Diário da Manhã, e sempre tinha as poesias. E olha só, gente, por isso que me apaixonei por ele, né? Ele fez um poema para mim e me mandou lá no lançado. Ele colocou assim, ó, para a professora Solange, tens um fiel companheiro, é assim que se comporta, com porte de estudeiro, diário piado porta. É onde cultura fala, sábia tão especial. Sua aula tem a sua sala, nas páginas de um jornal. Neste mundo assim nato, tão culto em seu valor, onde aflora de fato, contato com seu leitor. Eleva-se à tortura, numa devoção sem par, em sua docente postura, a torna mais popular. Magistério em ações, em seus altos predicados, que vai firmando as lições dos conteúdos ensinados. É a professora Solange, no mérito delicado. Docente não se constrange transmitir o quanto sabe. Gente, eu me emocionei quando recebi esse poema feito por ele, me senti assim, não a última bolachinha do pacote, mas o pacote inteiro, porque recebeu um poema do doutor Odilo Gomes, me elogiando nessa minha luta em trazer a poesia, e eu né, eu tenho certeza que eu consegui, porque eu já tenho 6 ex-alunos que já lançaram livro de poesia, e todos eles sempre dizem influenciado pela profissão. Olha isso, olha isso. Eu acho assim, eu acho que o seu Odilo era um cara muito além do tempo dele no sentido artista, né? Porque ele não era só um poeta, ele era um letrista. E ele fazia músicas maravilhosas, né? E essa poesia que ele fez com a senhora, então, tem que se sentir mesmo todas as bolachas, né? A bolachinha do pacote mesmo, porque sensacional o reconhecimento dele. E eu acho também, Mara, que foi sensacional o reconhecimento que a senhora teve em relação à história dele, do Odilo, né? E acho que isso que tornou tão especial esse Nanã. Parabéns. Poema aqui que inclusive inicia esse texto que eu falei, né, sobre ele. Até eu coloquei o poeta que eternizou sua vocação, para perceberem a profundidade do sentimento que ele tinha para com o título do poema é Sempre que puderes. E observem o uso da segunda pessoa do singular. Sempre que puderes, oferece o teu carinho. Faz bem, tem custo algum. Principalmente se ofereceres o teu carinho para aquele que recebe carinho algum. Sempre que puderes, oferece o teu sorriso. Não custa nada, faz tanto bem. Principalmente se dirigires o teu sorriso
para aquele que nunca recebe sorriso de ninguém. Sempre que puderes, oferece a tua atenção. Sobretudo, se levares a tua atenção para quem recebe atenção ao outro. Sempre que puderes, oferece teu conselho. Faz bem, não te custa nada. E mais ainda, aponta o teu conselho para quem perdeu sua estrada. Sempre que puderes, examina tuas tristezas e dores. Se existentes, parecendo agudas e duras, vê ao teu redor e verás com certeza que existem tristezas e dores bem mais tristes que as dores e tristezas tuas. Portanto, assume o teu dever. Em cada manhã, em cada tarde, reza com fé a tua oração. A gratidão preceitua. Agradece ao teu Deus, Criador do universo e também da vida toda. Gente, desse poema eu amo isso aqui, porque cada vez que eu leio isso aqui, porque eu sou uma pessoa que eu sempre estou sorrindo. Posso estar com a alma sangrando, já passei por momentos difíceis na minha vida, mas sempre procurei sorrir. No outro não tem Não tem culpa. Quando ele diz assim, ó, sempre que puderes, oferece o teu sorriso, não custa nada, faz tanto bem, principalmente se dirigindo o teu sorriso para aquele que nunca recebe sorriso de alguém. Às vezes a pessoa só está precisando desse sorriso. Gente, agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigado. Foi mais um, né, programa sensacional com 3 pessoas, 3 escritores incríveis que trouxeram 3 pessoas incríveis aqui para a roda de conversa e que eu acho que tem muito a acrescentar. Volto a dizer, o livro está disponível para baixar em e-book ou na biblioteca pública aqui em Carazinho e nas bibliotecas do município, né? Muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê mais num próximo programa, sim ou não? Com certeza. Daqui a pouquinho, então, bom, né? A gente encerrar um dia, né? Exato. A gente, né, sai daqui um pouquinho mais leve, Um né? E nos vemos no próximo episódio, então.